CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos. Boa tarde quem nos assiste também via internet. Muito felizes por estarmos aqui hoje no CEAP, a Casa do Amor, mais um sábado. Gostaria muito de solicitar às pessoas que estão em casa nos assistindo, primeiramente através do Facebook, ou então pelo Instagram e posteriormente pelo YouTube. Compartilhem a mensagem do Cristo, né? Nós hoje estamos aqui estudando o Evangelho do Senhor Jesus, com a leitura dos Espíritos, e toda vez que nós compartilhamos essa mensagem, nós levamos amor às pessoas. Nós temos assistido, através do CEAP, através das lives que são feitas todos os dias, de segunda a domingo, dos estudos. Pessoas de várias partes do mundo até. Nessa semana mesmo, rapaz do Japão fez contato aqui com a casa dizendo que estava assistindo. Então, pessoas que estão em momentos, às vezes, não muito bons na vida, passando por processos difíceis, os quais todos nós passamos sempre no plano material, faz muito bem escutar uma palavra, uma palestra, uma mensagem de amor. O outro ponto é, o CEAP, o Centro Espírita Altivo Panfiro, precisa de voluntários. Nós temos aqui vários trabalhos, dentre eles o trabalho de evangelização. Então, quem estiver assistindo, ou estiver aqui presente agora, que souber ou puder vir, dar uma ajuda, doar o seu tempo ao CEAP é muito importante. A Mônica, que cuida do processo de evangelização e outros processos, me informou que estão precisando de professoras de português, no horário de segunda-feira. Então, se algum de vocês souberem de alguém que tenha tempo disponível, queira doar o seu tempo, por favor, indique. É fácil, basta vir aqui ao CEAP qualquer horário, porque o Newton está aqui de 8 às 8, ou então façam contato através do Facebook e do Instagram, através do direct. Outro ponto, novamente, doutrina espírita é uma doutrina de estudos, além de ser a doutrina da caridade. Então, o CEAP tem estudos todos os dias. Isso é muito raro hoje em dia, uma casa onde consiga ter a quantidade de estudos, primeiro, das obras doutrinárias, o Pentateuco Espírita, que vai desde a Gênese até o Livro dos Espíritos. Todos os dias, de 8 às 8 da noite. Através da página e do Instagram, tem todos os horários. Como eu assisto todos os domingos aqui presencialmente, eu venho 8 horas da manhã todos os domingos. É o estudo de Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira. Vai de 8 às 9. Um aprendizado, além de ser doutrinário, moral, educativo. Então, faça um esforço, é muito bom realmente. Bom, isso posto, para o início do sábado, nós leremos um trecho do Evangelho. Após lermos o Evangelho, nós iremos fazer uma prece. Após a prece, leremos 3 ou 4 perguntas, a princípio uma, que o nosso irmão Ricardo Gembarowski, falei certo, Ricardo? Gembarowski é o nome polonês, eu não sabia falar. Então, Ricardo Gembarowski vai dissertar sobre essas perguntas do Livro dos Espíritos. E após esse processo, na hora do passe, a nossa querida Conceição vai fazer a sustentação. No Evangelho, é o capítulo 10.
bem-aventurados os que são misericordiosos. Essa passagem foi trazida por José, um espírito protetor. Geralmente os espíritos protetores são muito humildes, então eles não dão os nomes deles de grandes vultos, né? Então o nome dele é José. Mas a mensagem é de uma beleza impressionante. Eu vou ler brevemente, vou ler o primeiro e o último parágrafo. O José começa assim: a indulgência. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que se não tornem conhecidos, senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles, escusa plausível, séria, não das que com aparência de atenuar a falta, mas evidenciam com perfídia intenção. E ele termina: sede indulgente, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Então, assim, harmonizados, fechemos os olhos, elevemos o pensamento a Jesus, a Deus. Deus nosso Pai, querido amigo Jesus, estamos aqui mais um sábado reunidos sob o Teu Evangelho e sob a doutrina dos Espíritos. Pedimos, Senhor, que os Seus eflúvios de paz recaiam sobre os nossos pensamentos, para que as instruções que sejam aqui passadas sejam aprendidas por nós. Que o nosso irmão Ricardo consiga sentir as suas vibrações, que a Conceição consiga também senti-las. Que o nosso diretor espiritual, Ativo Panfiro, consiga reerguer os nossos pensamentos e nos direcionar. Pedimos a Allan Kardec, a Leon Denis e todos os espíritos benfazejos, bondosos, amorosos, que cuidam de nossa casa, da casa do amor, que estejam presentes conosco nesse momento. E assim pedimos, acima de tudo, em nome do amor, em nome de Deus, nosso Pai, que tem amor por todos nós, o consentimento e autorização para o início dos estudos dessa tarde de sábado aqui no SEAP, Senhor. Que assim seja. Muito bem. No Livro dos Espíritos, é o livro 3 do capítulo 2, a Lei de Adoração. Vou ler o primeiro item, a pergunta é 658, a prece. Kardec pergunta aos espíritos superiores: a prece é agradável a Deus? E eles respondem: a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo, e a prece do coração é preferível àquela que pode ler, por mais bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Mas não creiais que o sensibilize a prece do homem vão, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Ricardo, que Jesus o ampare. Boa noite a todos, aliás, boa tarde a todos. Que a paz de Jesus possa permanecer em nossos corações, que Ele possa nos amparar, que Ele possa nos sustentar em mais uma tarde de estudos doutrinários. Meu fuso horário está um pouquinho adiantado.
É sempre um prazer retornar aqui à casa de Altivo Pampiro, do CEAP. Se não me engano, é a 4ª ou a 5ª vez. Não lembro se eu vim aqui no horário das 17 horas, mas sempre é um prazer muito grande estar aqui no ambiente aqui da casa. E na nossa conversa da tarde de hoje é sobre um assunto muito interessante, um assunto importantíssimo que nós, enquanto espíritas principalmente, deveríamos fazer, que é a prece. Falar um pouco sobre a prece. O que é a prece? Para que serve a prece? Há lugar para orarmos? Ou não existe lugar certo para orarmos? E algumas outras perguntas que Kardec se dirigiu à espiritualidade sobre este assunto. Este assunto está nas perguntas 658 a 666 de O Livro dos Espíritos, na parte 3ª do Livro dos Espíritos. E olha só que interessante, é a parte que fala sobre as leis morais. Leis estas que se viram de base para a construção e publicação de uma outra obra do Pentateuco, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Quer dizer, todas as leis, a lei de adoração, que é o assunto que é a lei da tarde de hoje, que fala sobre a prece, né, baseado na lei de adoração. A lei de adoração, a lei do trabalho, reprodução, destruição, conservação e tantas outras, no total de 10, serviram de base para que lá na frente, em 1864, fosse publicado o quê? O Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje, particularmente, esse bloco de perguntas que nos foi apresentado, vai das perguntas 658 a 666, 658, nosso querido irmão já leu, que fala sobre a prece. E o que é a prece? Nós, de uma linguagem muito simples, nós podemos entender o seguinte, que a prece é uma comunicação nossa, de cada um de nós, com Deus e com os bons amigos espirituais. Uma comunicação. E essa comunicação, ela é baseada no nosso pensamento, no nosso sentimento. É o que os espíritos colocaram a Kardec, que é toda prece tem que partir do coração. Quando ele fala que toda prece tem que partir do coração, minha gente, é justamente nesse sentido. É um exercício que nós devemos fazer para que nós possamos o quê? Nos interiorizarmos mais, nos auto-observarmos, auto-avaliarmos e conectarmos todo o nosso pensamento, todo o nosso sentimento a Deus e aos bons amigos espirituais. Aqui eles colocam de forma bem clara que eles não são contra aquelas preces decoradas. Mas aquela força que vem de dentro parte de onde? Do nosso coração, da nossa vontade. Existe prece bonita? Não. Também não existe prece bonita, não existe prece feia. Nossos alunos lá do Sistematizado, lá na nossa casa, na casa de Frei Fabiano, nós sempre costumamos fazer um exercício com eles, de justamente um representante da turma fazer uma leitura inicial do livro, por exemplo, do Fonte Viva, ou Pão Nosso, enfim, e outro representante da turma fazer uma prece. No primeiro ano é um pouco mais tímido. Aí lá para o terceiro ano, que são 3 anos o curso, aí as pessoas perdem um pouco mais a timidez e acabam, eu quero fazer a leitura, eu quero fazer a peça. Mas no início é para o ímpar, vamos embora, quem quer.
Mas por que isso? Justamente para provocar o quê? Esse exercício de cada aluno, de cada irmão, para que ele possa já começar a fazer esse exercício da leitura, fazer esse exercício da prece inicial, e quem sabe um dia, sendo trabalhador da casa, possa também fazer isso, em qualquer situação. Mas o fato é, nós podemos também fazer isso. Como? Nos interiorizando mais. Nós podemos até dizer que a prece é um exercício de autoconhecimento. Se nós nos remetermos à pergunta 919 do Livro dos Espíritos, que é onde Santo Agostinho ele nos mostra de como fazer um autoconhecimento. E lá ele responde, ao final da noite, né, você deve se interiorizar, lembrar tudo que você pensou, tudo que você fez, como que você agiu com relação ao próximo. E aí vem uma outra pergunta, existe local para a gente fazer prece? Existe local? O que vocês acham? Será que é sempre à noite? Será que eu tenho que orar 24 horas? Eu tenho que estar vigilante 24 horas. Eu tenho que... É difícil, não é fácil. Eu tenho que me vigiar 24 horas. Vigiar o quê? Os meus pensamentos, vigiar os meus sentimentos, vigiar a forma pela qual eu ajo em direção ao próximo, minhas palavras. É difícil, não é fácil. Mas a prece, aquele momento de que você sente necessidade de estar um pouco sozinho, para ter uma conversa. Deixa eu ter uma conversa com o cara lá de cima. É um momento de reclusão, que pode ser feito de manhã, pode ser feito à noite, pode ser feito em qualquer lugar, até debaixo do chuveiro, se for o caso. Desde que você tenha o quê? Sentimento. Desde que você tenha o quê? Fé. Desde que você tenha o local, seja o local que você esteja sozinho, e naquele local se manifeste o quê? Concentração. Que é o suficiente para estabelecer esse elo entre você e a espiritualidade. Se isso for feito, a prece, toda prece, ela tem endereço certo. Toda prece, ela chega. E o mais importante, a resposta vem. Às vezes não pode vir de imediato, pode demorar um pouquinho. E essa resposta pode vir de várias formas. Com situações que podem ser nos apresentadas no nosso dia a dia, com aquele irmão que às vezes passa pela nossa vida, justamente orientando, intuindo, para que nós possamos tomar a decisão, para que nós possamos fazer a escolha certa daquele momento, daquela situação pela qual eu pedi em prece. Isso já aconteceu comigo. Ou até mesmo, ao anoitecer, durante o sono, durante o desdobramento do nosso espírito em relação ao corpo físico, nós pedimos, o espírito é encaminhado para as regiões do plano espiritual, onde ele é orientado, é intuído, e no dia seguinte, ao acordarmos, opa, veio uma ideia na cabeça. Olha só, ideia na cabeça. São as intuições que nós recebemos durante o período de sono, pelo fato de estabelecermos essa conexão. Inclusive, a prece é considerado como um dos remédios que nós possuímos para a cura da alma. Nós entrarmos em oração. E quando eu comentei que a prece pode ser feita em qualquer lugar, inclusive debaixo do chuveiro, que foi justamente uma das respostas que foi dada no congresso que foi realizado há 3 ou 4 anos atrás,
que foi justamente comentado sobre isso. Onde que pode ser feita a prece? Cara, se você se sente bem, sozinho, recluso lá, é lá que vai ser. Porque lá você se sente bem. Pode ser feito lá. Mas de manhã cedo é melhor. Por que de manhã cedo? Porque você vai agradecer pela noite, você vai pedir para que seu dia seja bom, que as coisas aconteçam da melhor forma possível, e se não acontecerem, que pode ser obtido o melhor aprendizado necessário. E à noite, com uma forma de agradecimento. Agradecimento pelo dia e um pedido para que, durante esse período de sono, em torno de 7, 8 horas, mais ou menos, né, que é dura o nosso período de sono, mas durante esse período que o nosso espírito seja realmente orientado, intuído, necessário o que for. 3 finalidades servem a prece: para louvar, pedir e agradecer. Louvar a quem? Louvar a Deus. O que é louvar? É você remeter o seu pensamento, remeter o seu sentimento a Deus e a um bom amigo espiritual. Dr. Bezerra, Frei Fabiano, nosso Mestre Jesus e tantos outros. Você vai louvar. Vai pedir. Cuidado com o que você pede. Cuidado com o que vocês vão pedir. O pedir é pedir o seu fortalecimento moral. É pedir o seu fortalecimento espiritual. Percebem? Que você obtenha meios para que você seja o quê? Fortalecido moral e espiritualmente. Basicamente é isso. Agora, não é pedir, eu quero ganhar na Mega Sena, eu quero os 5 números. Desculpa, não vai ter. Quero que o meu time ganhe no próximo jogo do campeonato. Não vai acontecer. Então tem que ter cuidado com que essas situações ocorrem. E eu já vi várias vezes pedido para que o time ganhe o jogo de futebol, já vi várias vezes nos pedidos de radiação. Já aconteceu. Então são situações que ocorrem. Mas não é isso. Então é um cuidado. Nós temos muita tendência, como nós ainda somos seres muito voltados às questões de ordem material, temos a tendência de pedir coisas o quê? Materiais. Mas podemos pedir? Podemos. Mas nada que seja tão grave como esses exemplos que eu citei, né? Mas o pedir está mais voltado a esse fortalecimento, que nós possamos sempre ser amparados pelos bons amigos espirituais, que nós possamos prestar mais atenção nos nossos pensamentos, o que a gente pensa, o que a gente fala, como que está sendo o nosso movimento em direção ao próximo, que nós possamos estar mais atentos, mais vigilantes. Esse é o pedir. Esse é o pedir. E o agradecer, que a gente não agradece. Nós somos muito pidões. Somos muito pidões. Mas a gente tem que agradecer. Agradecer o quê? Caramba, agradecer a oportunidade de vida. A Covid mostrou isso esses 2 anos aí. O agradecer pelo fato de estarmos respirando. Agradecer pela noite de sono que nós tivemos, pelo dia que nós tivemos. Isso é agradecer. Pela família que nós temos. Pela esposa, pelo marido, pelo pai, pela mãe, pelo filho, pelo neto. Agradecer. Que são os objetivos da prece. Louvar, agradecer e pedir. Que está na pergunta 659 do Livro dos Espíritos. Pergunta 659 do Livro dos Espíritos. Louvar, pedir e agradecer. Continuemos. Aí eu vou pegar uma colinha das informações que os Espíritos deram a Kardec. Aquele que ora com fervor e confiança
se torna mais forte contra as tentações do mal. Porque, vejam bem, nós somos movidos à energia, principalmente à sintonia. Nós somos espíritos. Somos espíritos criados por Deus, simples e ignorantes, que encontramos no momento, estamos em um estágio, no momento, ainda de imperfeição. Imperfeição moral, imperfeição intelectual, imperfeição espiritual, mas nossa tendência é caminhar para a perfeição moral, perfeição espiritual, perfeição intelectual. Mas nós somos ainda imperfeitos, somos ainda crianças espirituais. Então, como nós somos movidos à energia, o que ocorre? A nossa sintonia, provavelmente, nós passamos a nos sintonizar com aqueles espíritos ainda o quê? Imperfeitos. Se nós possuímos determinados vícios morais, como nós de fato possuímos, como a inveja, né? O orgulho, a vaidade, o julgamento e tantos outros vícios morais que nós temos no nosso atual estágio evolutivo, nós vamos sintonizar com que espíritos? Com aqueles espíritos que vibram na mesma sintonia que a nossa. Por isso que ele fala aqui, aquele que ora com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal. As tentações do mal são essas. E aí, fazendo novamente o link lá na pergunta 99 do Livro dos Espíritos, aonde Santo Agostinho fala que nós devemos reavaliar o nosso dia, o que nós fizemos, o que nós pensamos, o que nós sentimos, para que nós possamos justamente verificar o seguinte: quais foram as minhas tentações do mal nesse dia? Quais foram as minhas sintonias? Com quem que eu me sintonizei durante o dia? Com que pensamentos? Com que sentimentos? Será que quando alguém chegou perto de você, olha, eu tenho uma fofoca para te contar, olha, essa fofoca aqui é uma fofoca quente. Será que você vai cortar essa fofoca? Ou você vai falar assim, diga, peraí, só um minutinho. O que aconteceu? Quero saber. É a nossa postura. E nós somos tão invigilantes que muitas das vezes nós temos consciência disso tudo. Mas na hora da prova real, a gente escorrega na banana. Certa vez alguém chegou para mim e falou o seguinte: Ricardo, como é que pode você, um expositor espírita, você um estudioso, falar uma coisa dessa, falando alguma besteira que eu falei para alguém, né? Que nós também somos invigilantes, nós somos ainda, quem está aqui na frente é um ser humano falível. Seja quem for que estiver aqui na frente. E como é que pode você... Gente, se eu estou lá é porque eu tenho que estudar cada vez mais, ou me ouvir cada vez mais, para que não possa justamente cometer erros, cometer esses desvios. E é verdade. Então, aí ele continua, né? Deus lhe envia espíritos bons para assistir. Olha só que coisa interessante, esse finalzinho. Deus envia espíritos bons para assistir. Através da prece, vejam bem, antes disso, vamos por partes, porque são muitas informações. Nós encarnamos com determinadas provas ou expiações. Certo? Provas serão os nossos desafios evolutivos que nós teremos que cumprir na jornada encarnatória. Todos nós possuímos alguma prova. Expiação, o próprio nome já diz, né? Expiação vem de expiar alguns erros que nós cometemos no passado, em outras experiências encarnatórias. Muito bem. Aí nós encarnamos com essas provas e com essas expiações. Vamos pedir, através da prece, para que essa prova acabe. Eu posso fazer isso? Não, não posso. Por quê? Porque a prova faz parte do meu planejamento, o quê? Encarnatório. Faz parte do meu processo de evolução espiritual. Eu necessariamente tenho que passar por uma experiência. Necessariamente eu vou passar por essa experiência. Agora, ela pode ser mais dolorida ou menos dolorida. E através do recurso da prece,
eu posso fazer com que essa experiência seja mais ou menos dolorida. De que forma? Pedindo ajuda da espiritualidade. Serei assistido? Com certeza. Sem dúvida, todos nós podemos ser assistidos mediante uma prova, uma dificuldade que a gente possa estar passando na vida. Nós podemos ser assistidos pelos bons amigos espirituais, sem dúvida alguma. Temos o nosso consultor espiritual 24 horas ao nosso lado, que é o nosso anjo da guarda. É o nosso anjo da guarda. Nós usamos esse recurso para pedir auxílio do nosso anjo da guarda, ou espírito protetor, ou mentor espiritual, enfim, seja qual for o nome. Será que realmente nós estamos em conexão, em pensamento e sentimento com esse irmão espiritual? Às vezes não, né? Ou muitas das vezes não. Mas ele pode ser útil, com certeza. Ele está sempre ao nosso lado para que nós possamos nos ajudar, nos amparar, mostrar o caminho certo a ser seguido. Mostrar o caminho certo a ser seguido. Por isso que no finalzinho desse parágrafo, que é uma resposta que os espíritos deram a Kardec, ele fala: Deus lhe envia espíritos bons para o assistir. Essa assistência vem daí. Melhorou, né? Foi. Agora foi? Estão me ouvindo? Ótimo, perfeito. Mas deu para entender o que eu falei até então? Perfeito, então está ótimo. Sim. Fica mais ótimo, perfeito. E ele continua: é um socorro que jamais lhe é recusado, quando feita com sinceridade. É o SOS. Meu SOS espiritual, a prece com os amigos espirituais. Observe que eu não estou nem falando aqui, não, vou fazer uma prece para o Dr. Bezerra, para o Dr. Bezerra me ajudar. Gente, uma prece para os amigos espirituais, para o meu anjo de guarda, para o meu espírito protetor, para o mentor espiritual, para que possa me intuir, que possa me orientar, que possa me intuir com ideias, com vibrações boas, salutares. É nesse sentido. Isso nós podemos fazer a todo instante, a todo momento. Só que nós normalmente fazemos isso quando? Quando o nosso calo aperta. Quando realmente, caramba, eu estou passando por descobrir que eu tenho uma doença. Aí vou começar a rezar, a fazer prece para tudo quanto é espírito. E não deve ser assim. Deve ser um hábito. Um hábito. Não estou dizendo aqui que nós devemos fazer preces e orações, vejam bem, não é todo instante, todo momento, mas reservar pelo menos um momento da nossa jornada diária para a nossa reclusão. É nesse sentido, tá? Como são perguntas que são perguntas da 659, a 658, a 666, eu fiz um resumão delas, mas eu vou fazer algum destaque para algumas perguntas, tá? Uma delas é agora, 660A. Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: como é que certas pessoas, apesar de orarem bastante, têm mau caráter, são ciumentas, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência, de indulgência e algumas vezes até mesmo viciosas? Kardec também não é mole não, né? Aí a resposta que os espíritos deram a Kardec: o essencial não é orar muito, mas orar bem. Olha só, o essencial não é orar muito, mas orar bem. Aquele ditado que a prece bonita é prece longa, é usar mesóclise no meio da prece. Gente, não existe isso. Não existe isso. Então, às vezes, eu posso ser sucinto e eficaz. Atingir onde eu devo realmente atingir.
aquele ponto específico, sendo sucinto, do que ser prolixo, né, e ficar meia hora lá fazendo prece para depois... Aí quem está ouvindo já desvia o pensamento. Quem está ouvindo já está pensando, bom, depois quando eu sair daqui eu tenho que ir no mercado, depois quando eu sair daqui eu tenho que ir para casa, tenho que assistir não sei o que na TV, tenho que cuidar do filho, dever de casa de filho. A pessoa desvia o pensamento. É importante isso. É importante isso. O essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas acreditam que todo o mérito está na maior duração da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. O que ele quer dizer com isso aqui? Ora o mais tempo possível e para desviar dos defeitos. Aí eu volto de novo ao 919. Quer dizer, prece e autoconhecimento são assuntos que estão extremamente interrelacionados. Não tem como fugir disso. Que através da prece eu acabo me conhecendo mais. Me conhecendo mais, eu vou louvar, pedir e agradecer para aquelas questões nas quais eu ainda tenho o quê? Deficiência enquanto espírito imperfeito que eu sou. Para elas a prece é uma ocupação, um emprego do tempo, mas não mas não um estudo de si mesmo. A ineficácia não é do remédio, mas da maneira como é aplicado. Eu achei fantástica essa resposta. Achei fantástica, porque chama justamente essa atenção. Né? Porque muitos de nós têm dificuldade de nos conhecer. Então, de que forma a gente pode se conhecer? Sermos vigilantes, ok. O outro ponto, fazer o exercício através da prece. Que aí eu vou conhecer as minhas deficiências. Né? Eu achei fantástico e também por esse chamamento. Esse puxão de orelha dado pela espiritualidade em relação às preces longas. Né? Quando eu estava lá, alguns anos, não vou falar quantos anos, já há alguns anos, quando eu iniciei minha caminhada na doutrina, durante o passe, costumavam-se fazer preces muito longas. E o que acontecia? Desvio de pensamento. A pessoa não estava concentrada ali para o trabalho, já começava a desviar, abrir boca de sono e por aí vai. Então, realmente, precisamos ser, talvez, um pouco mais sucintos, mas com objetivo, né, a ser definido. Outra pergunta interessante que foi feita a Kardec à espiritualidade em relação a que nós devemos pedir a Deus que perdoe as nossas faltas. Isso nós até já comentamos um pouco. Pedir Deus que perdoe as nossas faltas, nós podemos até pedir, mas nós precisamos entender, isso é uma coisa que tem que deixar bem claro, nós precisamos entender que todos nós temos uma trilha para ser cumprida enquanto nós estamos aqui encarnados. Né? Precisamos passar pelas provas e expiações, precisamos passar talvez por determinadas dores. Não é sofrimento, é dor, que talvez ainda é necessário para o nosso processo de aprendizado. A prece vai mudar isso? Não, ela vai suavizar. Ela vai suavizar, ela vai amenizar através da intercessão dos espíritos. Gente, isso é muito importante. Nós estamos rodeados de espíritos. Nós estamos rodeados de espíritos. Algumas pessoas, ainda espíritas estudiosos, às vezes, quando se deparam com algumas manifestações espirituais, elas se assustam. Por quê? Porque ela não tem ainda o amadurecimento necessário para tal tarefa. Então, é fato, nós estamos rodeados por espíritos. Nós, talvez a maioria, ainda não vê. Uns percebem um pouco, outros nem tanto. Mas estamos rodeados por eles. Não só apenas quando a gente ora, quando a gente, né, pede ou agradece. Aí depois vem a resposta e eu estou percebendo algumas manifestações. Não. Nós estamos imersos. A diferença é uma só. Nós somos espíritos o quê? Encarnados
E eles são espíritos o quê? Desencarnados. Mas todos são o quê? Espíritos. Uns mais evoluídos e outros menos evoluídos. Segundo ponto importante da nossa existência e desse assunto da prece. Todos nós estamos em momentos evolutivos diferentes. Nós enquanto encarnados. Uns mais evoluídos, outros menos evoluídos. E os mais evoluídos possuem o dever de casa de estender a mão para aqueles que ainda são menos evoluídos. Acolher, essa palavra eu ouvi muito durante a pandemia, acolhimento. Nós acolhermos aqueles irmãozinhos ainda o quê? Menos evoluídos. Nós podemos também utilizar o recurso da prece para isso, para pedir a intercessão da espiritualidade para que aquele irmão que esteja menos evoluído, ele possa se dar um tempo para que nós possamos interceder nesse processo, estender a mão e ele aceitar essa ajuda, ele aceitar esse pedido de ajuda, esse pedido de acolhimento, para que nós possamos puxar esse irmão para perto de nós, acolher. E quando eu falo em acolher, é pegar a mão e trazer para perto da gente e nós orientarmos, acalmar o coração desse irmãozinho. Percebe? É muito bom fazer isso, desde que o outro se abra para isso. Mas é muito bom você estender a mão e conseguir fazer isso. E a prece intercessória junto à espiritualidade, para que a espiritualidade interceda junto a ele ou junto a ela, é fundamental. Então ela não vai, como está aqui na pergunta, perdoar as faltas, mas muitas coisas podem ser feitas nesse processo. Muitas coisas podem ser feitas nesse processo. Sabe aquele parente difícil que todos nós temos? Aí. Todos nós temos, no fato. Né? Porque é família. Né? Todos nós estamos imersos no seio familiar, com aquele reencontro de espíritos, de outras jornadas, para ajustar esses laços de amor. Ou até mesmo para que nós possamos reencarnar no seio familiar para fazer com que essa família evolua, né, do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual. Tem dois objetivos. Mas, geralmente, sempre tem aquele parente difícil. E aí, também que nós podemos utilizar a oração como recurso valiosíssimo para que possa interceder junto a mim, para que eu mantenha sempre a calma, para que eu mantenha sempre a paciência, para que eu exerça sempre a paciência necessária junto a esse irmão, sabendo que é um irmão falível. Para que Deus possa amparar a todos, para que não caia numa discussão, numa briga. Olha só quanta coisa a gente pode pedir. Tenha paciência, que ele também se reserve o direito de pedir essa ajuda, esse acolhimento que eu falei anteriormente, para que possa ser ouvido, que às vezes ele não, mesmo com a imperfeição moral desse irmão ou dessa irmã, ele não quer se deixar ser acolhido, tamanho orgulho que ele carrega na atual existência, que muito provavelmente é um orgulho que ele já traz de outras experiências encarnatórias. E ele reencarna novamente, encontra novamente outros espíritos, ou se depara com um especificamente que quer ajudá-lo, quer orientá-lo, quer mostrar um novo caminho, mas ele não se permite. Tamanho orgulho, é uma rigidez. E quem está do lado de cá tem a missão de quebrar essa rocha para atingir o coração. E existe uma forma disso ser feito. Isso pode ser feito.
com a ajuda, é claro, dos nossos bons amigos espirituais. Com paciência, com calma. É como se fosse um jogo de futebol que você tem que fazer o gol, melhor dizendo, e você tem 90 minutos para fazer com que isso aconteça. E você tem mais ou menos 90 minutos, entre aspas, para quebrar essa rocha e trazer essa pessoa. Que essa pessoa se torne mais do que humana. Acontece isso. Acontece isso sabendo que nós temos as nossas provas e essa pessoa também vai ter as provas dela. Precisamos respeitar o momento de cada um. Cada um, vejam bem o que eu falei anteriormente, cada um está num momento evolutivo diferente. Nós que temos um pouquinho mais, pouca coisa, um pouquinho mais, talvez de estudo, né, de vivência, nós não podemos bater de frente com outra pessoa. Não devemos bater de frente com essa outra pessoa. Não é uma questão de orgulho que eu estou falando, mas é uma questão de bom senso. Se nós temos, como o irmão falou, né, que aqui a casa tem estudo de segunda a segunda. Então, ok, legal, bacana, ótimo, muito bom. Aí a pergunta que cada um tem que fazer: tá, o que eu tenho feito com esse estudo para o meu processo de aprimoramento moral, para o meu processo de aprimoramento espiritual? A casa oferece o estudo, conhecimento. Eu estou absorvendo esse conhecimento, esse estudo, beleza. Agora eu tenho que aplicar isso. Não é a casa que vai aplicar isso para você, é você que tem que aplicar isso para você, na sua vida, nas situações que você se depara. Eu dei um exemplo aqui da família, mas pode ser com o seu chefe de trabalho. Por exemplo. Pode ser, inclusive, com uma pessoa dentro da casa espírita. Pode. Porque nós nos relacionamos com pessoas. Nós nos relacionamos com pessoas. E como nós nos relacionamos com pessoas, há grande possibilidade de ocorrer o quê? Atrito. E precisamos ter esse manejo com todo o conhecimento doutrinário, experiência que nós temos de contornar esses atritos da melhor maneira possível. Respeitando as faltas de cada um, como está aqui na pergunta do Livro dos Espíritos. Respeitando os momentos evolutivos de cada um. Mas o que está sendo dado a mim, através do estudo, o que nós podemos utilizar nesse caso, nas experiências que nos são ofertadas. É isso, esse que é o clique. É bacana estudar, eu adoro ler e estudar as obras doutrinárias, André Luiz, Joana, é ótimo. Mas tá, e daí? E daí? Ah, porque eu sei todas as perguntas e respostas do Livro dos Espíritos. Bacana. Tá aí. O que você fez com isso? Quando nós desencarnarmos, que um dia isso vai acontecer, né? Aí alguém vai fazer essa pergunta para você lá. E antes que seja feita lá, eu estou fazendo aqui agora. É mais ou menos isso. Avancemos. 663. Eu brinco em algumas instituições que os relógios nas casas espíritas o fuso horário é diferente. Cada minuto corresponde a uns 5 minutos, porque uma velocidade já está quase terminando. Na 663, a resposta é mais longa. Eu vou só dar uma resumida aqui na resposta, porque tem informações aqui importantes. Uma delas é uma frase clássica, né, no movimento espírita. Ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Essa frase resume muita coisa. Ajuda-te a ti mesmo. Tem a ver também com a pergunta 99, do autoconhecimento, que você tem que se conhecer para você ser ajudado. Entendeu? Ajuda-te mesmo que o céu te ajudará. O céu, Deus, a espiritualidade, ele vai te ajudar. Mas você precisa também se ajudar. É isso que ele está dizendo aqui. Não adianta, muitas das vezes nós precisamos não só pedir.
A espiritualidade vai ajudar? Vai ajudar, sem dúvida alguma, mas muitas das vezes nós também precisamos nos movimentar. Sair um pouco daquela zona de conforto, porque se nós sairmos da zona de conforto, beleza, agora eu posso ajudar ele, dizem os espíritos. Dizem, que nós precisamos ter fé na vida, em todos os acontecimentos da vida, esperança, mas a esperança não quer dizer esperar. A esperança no sentido de justamente você se movimentar, esperar algo, buscar algo. E caridade. Seja ela a caridade material, a caridade moral. Fé, esperança e caridade. Tem a ver justamente com essa frase na resposta da 653. Ajuda-te que o céu te ajudará. Esse ajuda-te é isso. É nós nos conhecermos mais, avaliarmos onde nós estamos falindo, onde nós estamos errando, o que nós podemos melhorar, o que nós podemos... Todos nós temos esses pontos, gente. Todos nós... E não vai ser dentro da casa espírita que a gente vai buscar esses pontos. Vai ser da porta da casa espírita para fora. Vai ser na nossa saída ao mercado, à farmácia, ao shopping, que vão nos ser deparadas algumas situações que, teoricamente, podem tirar a nossa paciência, e vai ser ali, naquele pontinho que vai tirar a sua paciência. Ali você vai se descobrir. Vai ser a prova real, naquele ponto. Quando você for no mercado e a pessoa que estiver atrás bater com um carrinho no seu calcanhar. Dói. E aí, o que você vai falar para ela? Meu irmão, vá em paz. Que Deus te acompanhe. Ou vai ficar quieto, como disseram para Chico, copinho d'água, bebe, segura, depois engole. É melhor. Talvez seja a melhor resposta. Ou naquela situação que você passa no mercado e vê dois preços diferentes, chega no caixa e está te cobrando um preço maior. E aí? Então, são essas experiências que serão nos ofertadas no nosso dia a dia. É o parente difícil, como eu citei, é o chefe chato, o chefe enjoado, que te demanda trabalho, aquela pessoa que te cobra. É isso, a vida é assim, gente. Todos nós temos isso. Cada um com o seu núcleo, digamos assim, mas todos nós passamos por experiências semelhantes. Não é mérito de um, não é mérito do outro. Eu tenho isso, você não tem. Tem da mesma forma. E nós precisamos lidar com essas situações. Precisamos lidar com essas experiências, que é a vida. Que é a vida. Esse é o ajuda-te. É você justamente, do jeito que está não está legal, se do jeito que está não está legal, eu tenho que fazer alguma coisa para sair de onde eu estou, me movimentar para um outro espaço, para ir num espaço novo, numa energia renovada, num outro momento, eu justamente posso fluir novas ideias, novos pensamentos, novos sentimentos, novas interferências espirituais, e aí sim as coisas começam a dar um pouco mais certo na vida. E a resposta dada a Kardec foi: as vossas provas estão nas mãos de Deus. Perfeito, planejamento encarnatório. E existem algumas que devem ser suportadas até o fim. Deus, porém, sempre leva em conta a resignação. A prece atrai para vós os espíritos bons, que, ao vos darem a força de suportá-las com coragem, faz que elas vos pareçam menos rudes. Aí depois ele conclui: ajude-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Então nós temos isso. Ricardo, eu não posso fazer isso, eu não tenho essa capacidade. Tem. Isso faz parte do espírito. Todos nós possuímos essa capacidade
de interagirmos com o plano espiritual, nós, e buscarmos essa ajuda, em qualquer situação que nos for apresentada. Qualquer situação, seja ela qual for. Outra coisa que algumas pessoas talvez até tenham certo medo, que Kardec explora também nesse bloco de perguntas, é que se nós podemos orar pelos espíritos que sofrem e pelos espíritos, pelos mortos, né? Tem gente que fala, não vou orar para morto não, pelo amor de Deus. Gente, são nossos irmãos, eles estão desencarnados. O irmão falou aqui do livro Memórias de um Suicida, que eu estudo aos domingos. Às 8 horas, né? 8 horas. Lá, fala do relato da Dona Ivone do Amaral Pereira, e os que estão do lado de cá podem, inclusive, orar por esses irmãos. Pelas penas que eles passam no plano espiritual, mas nós podemos entrar em oração. Se nós conhecemos um irmão que passou por isso, ou direto ou indiretamente, né? Às vezes é um amigo nosso, que aconteceu numa família, o irmãozinho se suicidou. Nós podemos orar para que esse irmão, passe pelo momento que ele tem que passar da melhor maneira possível, que ele seja o mais rápido possível acolhido, que ele possa ser resgatado. Nós podemos fazer isso. Que, inclusive, é um ato de caridade da nossa parte. Que a família seja sustentada pelos bons amigos espirituais. Quer dizer, não só o desencarnado, que ele possa ser acolhido, amparado, mas também a família ela possa ser amparada e sustentada pelo momento que ela vai passar, pelo momento que ela está passando. Podemos fazer isso? Claro que podemos, sem dúvida alguma podemos. Não só podemos, como talvez seja uma obrigação nossa. Sabendo da dor do outro, sabendo da necessidade do outro. Acho que a pandemia mostrou isso de forma muito clara para muita gente, nesses 2 anos, que nós vivenciamos algumas perdas de familiares, perdas de amigos, né, por conta da Covid, numa época que a Covid não tinha nem vacina ainda. Então, muitos recorreram o quê? Às preces, às orações. Muitas casas estavam fazendo as correntes de prece, as correntes de oração. E as pessoas agradeciam. Poxa, obrigado. Obrigado por vocês estarem comigo, porque talvez era isso que eu estava precisando, desse incentivo, porque deu certo. Ele sobreviveu. Ela sobreviveu. Através da oração que vocês fizeram, que eu fiz junto com vocês. É para a gente pensar. Então, que nós possamos sair daqui hoje, já está estourando o horário, que nós possamos sair daqui hoje com esse propósito. Observe que a prece é muito mais amplo do que apenas orar. É muito mais do que isso. Nós podemos, sim, ser esse agente. Que possamos agradecer, que possamos pedir dentro de um limite, como eu falei aqui, que possamos estar mais próximos da espiritualidade. A prece nos aproxima de Deus, a prece nos aproxima da espiritualidade. Se nós não orarmos, nós estaremos um pouco mais distantes de Deus, um pouco mais distantes da espiritualidade. Vamos nos aproximar mais. Vamos nos conhecer mais. Porque o nosso propósito aqui é nós sermos criaturas felizes, criaturas abençoadas, para que nós possamos evoluir, aprender, com algumas dores, mas sem sofrer. Viver a vida de uma forma leve, de uma forma mais serena, de uma forma mais tranquila. Muita paz a todos, fiquem com Deus. Obrigado, Ricardo, pelo estudo trazido nessa tarde de hoje. Um estudo educativo, bastante educativo. Agora iremos à segunda parte do nosso estudo dessa tarde, que é o momento dos passes.
Pedimos para que os médiuns se posicionem, por gentileza. Mestre Jesus, bons espíritos presentes nesse momento na Casa do Amor. Pedimos que ao lado de cada médium que esteja presente aqui, seja emanados fluidos de paz, de amor e de equilíbrio, para que eles sejam repassados a cada um de nós nesse momento. E assim, pedimos, Senhor, o seu amparo e a sua proteção nesse momento. Meus irmãos, a indulgência é um sentimento doce, fraterno, que todos nós devemos ter para com o nosso próximo. Quando a indulgência faz parte da caridade, porque quando quando Allan Kardec perguntou para os espíritos o que é caridade para Jesus, os espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, a indulgência faz parte da caridade que Jesus, que é o nosso modelo e guia, deixou para nós. Praticar a caridade para com o próximo. E a indulgência faz parte. Nós devemos ser caridosos com o outro, não vendo os defeitos do outro. Ou se vemos, não devemos divulgá-los. E Jesus também, quando ele esteve aqui, encarnado entre nós, ele nos falou desse sentimento, dessa indulgência que devemos ter, quando ele, naquela passagem que ele fala: hipócritas, por que vês uma palhinha, um cisquinho no olho do outro e não vê a trave que está no vosso olho? Ele estava se referindo que nós costumamos ver o defeito do outro. Por menor que seja, nós enxergamos no outro defeito e não enxergamos o grande defeito que está em nós. Nós devemos fazer uma análise de nós mesmos, vasculhar nosso íntimo e procurar ver nossos defeitos e nos esforçar para corrigi-los. E o defeito do outro, deixar que o outro vai ter que corrigir o dele. Porque, às vezes, eu estou enxergando defeito no outro, achando que é grande demais, e esquecendo de corrigir o meu, e o meu pode ser, perante Deus, muito maior do que o outro. Às vezes, a falta que eu cometo é muito maior do que aquele outro, porque depende do conhecimento que eu já tenho, depende do grau de evolução. Então, vai depender muita coisa aí que só Deus, os bons espíritos, o anjo de guarda, conhece o outro, conhece cada um de nós. Então, nós devemos ocupar com os nossos defeitos, nos esforçar para corrigirmos os nossos e deixar que o outro corrija o dele. Que o Senhor nos abençoe. Obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, Allan Kardec. Muito obrigado, Leon Denis. Muito obrigado a todos esses espíritos benfazejos que sustentam o SEAP, a Casa do Amor, Senhor. Muito obrigado ao Altivo Panfiro, que começou essa tarefa de amor. Muito obrigado por esse momento único de enlevo,
em que podemos apreciar um pouco do amor e da sua indulgência, Senhor. Senhor Jesus, como conhecer a indulgência sem termos a caridade? Como chegarmos, Senhor, à indulgência se não passarmos pela paz? Como conhecermos, Senhor, a indulgência se não formos serenos, brandos e pacíficos, como o Senhor nos mostrou lá no Sermão da Montanha? Como, Senhor? E hoje tivemos um pouquinho, falando da prece, falando do amor. Esse amor que cobre, Senhor, toda a multidão de pecados. E como há indulgência sem amor? O Senhor mesmo nos ensinou, Senhor, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ensina-nos, Senhor, a sermos indulgentes para com o próximo, para com o mal, para com o bom, para com os que são indulgentes conosco também, Senhor. E assim, emanados nesse fluido de paz, nesse fluido de amor, e felizes, muito felizes por estarmos aqui reunidos na Casa do Amor mais uma vez, pedimos para que Deus nosso Pai conceda-nos muitos outros sábados aqui presentes. Peço, Senhor, para que os bons espíritos do SEAP acompanhem cada um de nós de volta aos nossos lares, em segurança, em paz e em harmonia. Pedimos, Senhor, em Teu nome, em nome do amor, em nome de Deus nosso Pai, que possamos terminar mais um sábado de estudo e de trabalhos no SEAP. Que assim seja, Senhor.